Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones A Lenda de Jon Artic. Capítulo 191, IN 03. It, 296 d.C. No dia seguinte, Yi acordou com o som de um martelo batendo em uma bigorna em uma forja em um canto da cidade. As pessoas estavam começando a se preparar para o dia e a trabalhar, mas mesmo antes disso, alguém já estava martelando na bigorna. O próprio rei Artica não estava sozinho, uma multidão curiosa se reuniu para assistir. Como Jon havia solicitado uma forja no dia anterior, antes de retornar ao navio com o senhor da cidade, ele havia recebido instruções e um endereço do próprio Lord Kinemon. Ao amanhecer, ele não perdeu tempo. Ele deixou o navio acompanhado por seus guardas, trocando apenas algumas palavras com suas esposas ainda sonolentas, e seguiu para o endereço que lhe fora dado, a casa de um ferreiro. O homem o recebeu respeitosamente assim que chegaram, embora achasse peculiar que um estranho que se dizia monarca quisesse trabalhar em uma forja sozinho. Ainda assim, ele se absteve de fazer mais perguntas, afinal, essa era a preocupação da outra parte. Os homenzinhos que acompanhavam Jon olharam ao redor, comentando em uma língua que o ferreiro não entendia sobre a estrutura da forja. Embora algumas observações parecessem menos do que favoráveis, ele podia sentir o entusiasmo deles em ver seu rei em ação na forja. Jon não perdeu mais tempo. Depois de discutir seu espaço de trabalho com o ferreiro e estudar a forja, que era um pouco diferente do estilo tradicional, mas ainda servia ao mesmo propósito e processo, ele deu um passo à frente. Tirando a camisa sem nenhuma proteção adicional, ele começou a aquecer a forja enquanto alguns homens descarregavam caixas do navio. Ele começou a desempacotar os primeiros itens enquanto as chamas rugiam, preparando moldes de seu próprio design, diferentes daqueles que o ferreiro local usava, mas semelhantes aos usados para criar armaduras. Jon os havia criado durante a jornada, permitindo que ele criasse itens menores. Logo, um novo metal emergiu das caixas na forma de espadas e placas de armadura, atordoando o velho ferreiro. O homem observou, intrigado pelo brilho único do material. Isso é impossível. Ele murmurou incrédulo, reconhecendo o valor do metal. Não se surpreenda. Temos bastante, e pretendo fazer algumas coisas, respondeu Jon, antes de voltar seu foco para a forja. Ele começou a aquecer os metais, colocando-os na fornalha para derreter sob calor extremo. O processo era demorado. Por horas o metal era aquecido até se tornar líquido, enquanto Jon organizava tudo, até mesmo puxando seu martelo especial, feito de aço valeriano com runas gravadas nele. O ferreiro de Yin observou, maravilhado com a riqueza que tal material representava. Observando espadas e placas de armadura desmontadas sendo derretidas, ele ficou sem palavras. Para Jon, no entanto, aquelas espadas e armaduras tinham pouco valor, ele queria remodelá-las em algo realmente útil. Após atingir a temperatura ideal, Jon despejou o aço derretido nos moldes, preenchendo cada peça de acordo com seus projetos. O suor escorria de sua testa enquanto ele removia respingos perdidos de metal derretido com suas mãos nuas, deixando o ferreiro sem palavras. Jon trabalhou incansavelmente martelando cada peça após deixá-la esfriar um pouco, mesmo enquanto elas brilhavam em brasa. O ferreiro e os anões que tinham vindo assistir ficaram boquiabertos. Testemunhar o mestre ferreiro de Artica trabalhando era um espetáculo raro. Jon, que havia superado até mesmo Thor, seu mentor de forja nos últimos anos, estava criando o metal mais precioso do mundo com habilidade inigualável diante de seus olhos. Todos observavam com admiração enquanto Jon lidava com o fogo naturalmente, sem se incomodar com o contato com as chamas. O ferreiro fazia inúmeras perguntas, mas a barreira da língua dificultava a comunicação. Mesmo assim, os guardas tentavam responder da melhor forma possível. Finalmente a primeira peça estava pronta. Jon a colocou de lado e imediatamente começou a trabalhar na próxima. Peça por peça, ele continuou moldando, impressionando a todos com sua dedicação. Nenhum deles percebeu que tinha passado o dia inteiro na forja sem comer, enquanto Jon parecia imperturbável, ainda totalmente focado em seu objetivo. Meu rei, a noite logo cairá. Talvez seja melhor retornar e descansar, sugeriu um dos guardas reais, aproximando-se de Jon, mas não muito perto devido ao calor que irradiava pela área. Ao contrário da maioria dos ferreiros, Jon não precisava se preocupar com isso, pois era imune ao fogo. Jon, ainda focado na forja, estava reaquecendo o metal. Ele derramou cuidadosamente o aço derretido com precisão antes de finalmente olhar para o guarda que havia falado. Balançando a cabeça, ele deixou claro que não estava disposto a parar. Não, pretendo terminar esta armadura até amanhã. Não vou embora até que esteja pronta. Voltem para a nave e tragam outros homens para trocar de turno, Jon ordenou. Os guardas hesitaram por um momento, mas finalmente obedeceram ao rei. Jon então se virou para o ferreiro de Yin, dono da forja. Vou martelar na bigorna a noite toda. Espero não incomodá-lo, mestre ferreiro, disse Jon ao homem, que o olhou com certa admiração por sua habilidade. Ele nunca tinha visto nada parecido. Jon passou o dia inteiro criando uma armadura completa sem parar e não mostrou sinais de fadiga, mesmo pretendendo trabalhar a noite toda. Não, você pode trabalhar livremente. Minha família e eu não vamos incomodá-lo, respondeu o ferreiro, saindo do transe e aceitando a situação. Jon assentiu em agradecimento e voltou a se concentrar nas tarefas na forja. Os guardas reais começaram sua troca de turno, voltando conforme as instruções, mas os anões se recusaram a sair. Eles queriam ver Jon trabalhando. Afinal, não era todo dia que se podia testemunhar o maior ferreiro de Artica forjando uma obra-prima única. Para os anões, era pura arte.
Quando os novos guardas chegaram e encontraram seu rei ainda trabalhando enquanto a noite caía, eles também ficaram surpresos. No entanto, eles assumiram suas posições de proteção. Um guarda relatou que a família de Jon estava preocupada com ele, mas ele descartou a preocupação deles. Eu já disse que vou terminar o que comecei. Não precisa se preocupar, e amanhã estarei com minha família, Jon declarou firmemente. A noite caiu em In, mas a luz da forja continuou a queimar naquele lado da cidade. O som de marteladas ecoou pelas primeiras horas enquanto Jon trabalhava incansavelmente, peça por peça. Finalmente, ao amanhecer, cada componente de que ele precisava estava concluído, exatamente como ele havia imaginado. Ele adicionou características únicas a cada placa de armadura, detalhes que somente um mestre ferreiro de seu nível poderia alcançar. Ele inscreveu runas nas placas de armadura, que brilhavam fracamente na superfície do metal enquanto ele as imbuía com magia. Quando terminou, Jon separou as peças, examinando-as com satisfação antes de montá-las rapidamente. O resultado foi uma armadura samurai completa feita inteiramente de aço valeriano, adornada com runas mágicas. Ele havia substituído a armadura antiga que encontrara em Valíria por uma nova criação, maior e perfeitamente adaptada ao seu tamanho, afinal, ele era mais alto do que o cavaleiro que a usara anteriormente. A perícia de Jon em criar armaduras era evidente na execução impecável deste produto final, feito do aço mágico dos antigos senhores dragões. O que todos ali testemunharam foi inigualável, a primeira armadura de aço valeriano totalmente forjada do mundo desde a queda de Valíria. Enquanto Jon planejava criar outro traje para uso no ocidente, ele decidiu incorporar elementos da cultura Iti a este, achando a ideia intrigante. Talvez esta fosse a primeira de uma grande coleção de armaduras únicas de diferentes culturas que Jon pretendia exibir ao lado de várias espadas em seus salões em Artica. Jon suspirou, satisfeito com o resultado. Ele olhou para a armadura completa enquanto aqueles ao redor dele mantinham os olhos fixos na obra-prima, admirando-a e até mesmo cobiçando-a. Esta é uma obra de arte, exclamaram os anões, batendo palmas entusiasticamente. Jon apenas sorriu. Sem mais nada para fazer ali, e o dia já na metade, ele decidiu que era hora de partir após 36 horas de trabalho ininterrupto. Vamos retornar ao navio, ele disse, antes de se virar novamente para o ferreiro. Obrigado por me emprestar sua forja. Aqui está o pagamento apropriado pelo uso de seus serviços, disse Jon, entregando ao ferreiro um saco muito generoso de ouro. O homem aceitou o ouro, visivelmente satisfeito com a quantia generosa, muito mais do que esperava, mas também com um olhar de admiração e inveja pela armadura. Ele sabia que uma peça como aquela poderia até ganhar o favor do Shogun. Assim, os Articans retornaram ao navio, transportando a armadura pelas ruas em uma carroça bem guardada, coberta com pano para protegê-la de olhares curiosos. Você realmente precisava passar um dia inteiro forjando armaduras sem descansar? Ygritte perguntou assim que retornaram à nave, transferindo a armadura a bordo. Ela se aproximou de Jon com um olhar levemente desaprovador. Não questione essas coisas, minha esposa. Eu tenho minhas próprias maneiras de terminar o que começo, Jon respondeu calmamente. Ygritte não insistiu no assunto. Embora não entendesse completamente o motivo de tamanha dedicação, ela respeitava o marido. Seus guardas disseram que você não comeu nada. Você deve estar com fome. Nós também não comemos enquanto esperávamos por você, Jon. Achamos que você voltaria antes do meio-dia, disse Rhaenys, aproximando-se com seu filho e os dragões. Eles foram para a cozinha para comer depois disso, enquanto a armadura era levada para os aposentos de Jon. Posso ver sua armadura, Jon? Arya perguntou rapidamente enquanto ele se sentava. A armadura ainda não tinha sido revelada. Claro, você pode visitá-lo em meus aposentos, Jon respondeu, e Arya assentiu animadamente, até mesmo deixando sua comida para ir vê-lo. Jon não se importou. Ygritte, como os ministros estão progredindo com o estudo da língua local? Jon perguntou, virando-se para sua esposa que ainda não havia investigado o assunto. Ele sentiu um leve desconforto de Rhaenys por perto com a menção disso e levantou uma sobrancelha para ela, entendendo quase imediatamente. Eu entendo sua raiva se for porque ele é um Lannister, Jon continuou, dirigindo-se à irmã. Mas ele não parece alguém que deveríamos matar só por causa de sua família. Não vejo a arrogância usual nele, e não me lembro dos Lannisters, pelo menos não dele cometendo crimes, diferentemente de seu irmão. Não era segredo que Rhaenys nutria um ódio intenso por aqueles que destruíram sua família. Jon conseguia entender como a presença de Gerion Lannister a bordo do navio a perturbava. Esse ódio havia sido alimentado ao longo dos anos, alimentado pela família de sua mãe e por lembretes constantes dos infortúnios que os Lannisters infligiram aos Targaryen. Nem mesmo a mãe de Jon escapou do ressentimento de Rhaenys, embora Jon não tolerasse tais sentimentos em relação a ela. Quando Rhaenys soube do Lannister a bordo do navio, ela quase pediu a Jon para mantê-lo longe, ou até mesmo matá-lo, mas conseguiu conter sua raiva. Ela se concentrou em seu filho, tentando suprimir o desejo de vingança que às vezes surgia. Crescer em Dorne, cercada por conversas sobre vingar sua família, tornou tais pensamentos quase habituais para ela. No final, Rhaenys suspirou e admitiu: Jon, peço desculpas por isso. Ela parecia triste, percebendo que não era saudável guardar tanto ressentimento. Ela não queria que seu filho se lembrasse dela como uma mãe amarga. Mesmo assim, o homem parece bastante abatido, como se tivesse medo de estar conosco, Wynd interrompeu dessa vez. O que você quer dizer com isso? Jon perguntou.
Ela quer dizer que ele já sabe o que aconteceu, o que todos vocês fizeram nas terras da família dele, Wind explicou. Ele parece um pouco aterrorizado ao ver dragões e descobrir que há um Targaryen no navio. Bem, eu posso entender isso, Jon respondeu calmamente. Jon, isso não é perigoso? Rhaenys não conseguiu deixar de perguntar. Não depois de ouvir que ele não tem intenção de ir embora. Mas também vou investigar o porquê disso, Jon disse finalmente. Ele voltou a comer enquanto mudavam para tópicos mais leves de conversa. Enquanto isso, Gerion estava na cidade, auxiliando os ministros a aprender e desenvolver a língua local. Ele estava introduzindo os costumes articanos aos moradores, assim como Kinemon havia feito com Jon 2 dias antes. Guardas reais o acompanhavam, mas seu entusiasmo havia diminuído visivelmente. Embora soubesse que ganharia muito dinheiro ajudando o grupo, ele ficou abalado quando eles começaram a contar histórias de suas jornadas. Pouco a pouco, Gerion soube dos eventos envolvendo sua família. Ele ficou horrorizado ao ouvir como seu sobrinho, James, havia sido capturado pelos Articas e tratado como um cachorro enquanto prisioneiro. Ele descobriu que Jon e seu grupo levaram o garoto para uma importante fortaleza de Lannisporto, usando-o para exigir concessões de seu irmão mais velho. Quando Tywin tentou um contra-ataque enquanto eles retornavam para sua frota, ele sofreu a humilhação de ter vários de seus navios destruídos. Gerion ficou sem palavras ao ouvir sobre o destino de Gregor Clegane, conhecido como a Montanha, castrado, sem língua e com um braço inutilizado. Ele nunca imaginou que tal coisa pudesse acontecer a alguém como Gregor, o maior cão de guerra de sua família e o mais temido executor de seu irmão. E foi o próprio rei Artican quem fez isso, tratando Gregor como um animal. Gerion ficou em silêncio a maior parte do tempo, digerindo essa informação. Uma segunda onda de choque o atingiu quando os ministros lhe contaram sobre um ataque do rei Robert Baratheon com sua frota. Robert havia lançado um ataque massivo quando os Articans retornaram à sua terra natal, apenas para sofrer uma derrota esmagadora. Todos os seus navios foram destruídos. A frota Artican, com apenas 200 navios, havia aniquilado toda a força naval de Westeros. Agora, de acordo com os relatos dos samurais que enviaram batedores, a frota Artican era ainda maior, totalizando mais de 450 embarcações. Gerion também aprendeu sobre a existência de dragões quando viu uma mulher de cabelos brancos e olhos roxos passeando na nau Capitânia. Era evidente que ela era uma Targaryen. Ele sabia muito bem o que sua família tinha feito aos Targaryens antes de Robert tomar o trono. Agora, ele estava cercado por eles. Havia outra mulher com ela, embora de cabelos mais escuros, mas com os mesmos olhos roxos e feições Targaryen. Seus olhares o deixavam desconfortável. A primeira mulher demonstrava desconfiança e talvez raiva reprimida. A segunda, no entanto, irradiava ódio puro, como se quisesse matá-lo ali mesmo. Gerion riu nervosamente, tentando mascarar seu medo. Mais tarde, ele descobriu que essa mulher era filha de Elia da casa Targaryen, possivelmente a legítima herdeira do Trono de Ferro, agora casada com o rei Artican, com quem teve um filho e dragões. Ele só podia esperar que o rei de Artica não fosse tão cruel quanto as histórias sugeriam. Se fosse, Gerion temia que Jon o matasse só por ser um Lannister, assim como seu irmão Tywin teria feito se suas posições fossem invertidas. Até agora, Jon não demonstrou nenhuma inclinação para machucá-lo. Pelo contrário, ele até mesmo solicitou seus serviços. Gerion finalmente retornou para casa depois de um dia evitando os navios. Enquanto se despedia dos Articans, ele notou Jon mantendo um olho nele. Jon começou a investigá-lo, buscando determinar se Gerion era realmente confiável, embora ele já sentisse que o homem era diferente de seu irmão infame. Por meio de uma investigação discreta envolvendo animais, Jon descobriu algo inesperado. Esse Lannister havia formado uma família em It. Ele tinha 2 filhos, um de 4 anos e o outro de 2 com uma mulher local. Talvez essa fosse a verdadeira razão pela qual Gerion não havia retornado a Westeros. Jon assentiu satisfeito com a descoberta. No terceiro dia, Gerion retornou ao navio para continuar ensinando os ministros. Foi quando ele viu Jon pela primeira vez em 2 dias. Gerion Lannister, Jon observou, cruzando o convés do navio. Gerion assentiu, olhando para ele e para os guardas Artican que acompanhavam Jon com notável cautela. Ouvi dizer que você estava forjando armadura sozinho. Isso é incomum, Gerion comentou cuidadosamente, tentando aliviar a tensão. No entanto, ele não pôde deixar de ficar impressionado com a forma como esse jovem, com apenas 18 anos, poderia ser mais rico que Tywin. Já havia causado tamanho caos, comandado gigantes e uma frota imensa, e até mesmo realizado trabalho manual. Gerion ainda lutava para compreender tudo isso. É verdade. Dependendo da resposta do Shogun a este império, decidirei se posso ou não usá-la aqui, disse Jon calmamente. Ele planejava usar a armadura quando viajasse para a capital, assumindo que tudo corresse bem. Entendo. Certamente o Shogun ficará impressionado com o jovem extraordinário que você é, Gerion comentou, ainda observando Jon cautelosamente. Apesar de sua risada, Gerion manteve um tom sério, e estava claro que o Lannister estava ficando cada vez mais nervoso. Diga-me uma coisa, Gerion Lannister, Jon começou de repente, olhando diretamente para ele. Estou curioso. Você não planeja retornar para Westeros? Ele perguntou seriamente. Havia certas coisas que Jon não podia deixar sair deste lugar. Ele precisava garantir que Gerion não carregasse informações sobre os dragões ou os Targaryens viajando com ele. Gerion respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Não pretendo sair daqui, embora honestamente eu goste da ideia de retornar algum dia, ele admitiu. Mas eu tenho uma filha.
O nome dela é Joy. Ela é o resultado de uma união com uma mulher comum. Digamos que meu irmão mais velho não aprovou, e ela nasceu com o nome Hill. Entendo, um bastardo. John murmurou, entendendo muito bem o tipo de vida que essa garota devia ter, e por que você a deixou para trás em busca de sua espada. John levantou uma sobrancelha, já ciente de que o homem estava perseguindo a lâmina ancestral dos Lannisters. John conhecia a história. Um Lannister, chefe da casa na época, cujo nome John não conseguia lembrar, tinha partido para Valíria em busca de tesouros, desaparecendo junto com a arma há muito tempo. Em troca da espada, meu irmão mais velho prometeu fazer uma petição ao rei para remover o status de bastarda da minha filha e torná-la uma Lannister. É por isso que vim para cá. Então, algumas coisas aconteceram, e acabei ficando. Com outros eventos inesperados, me vi começando minha própria família aqui, livre das pressões dos Lannisters, explicou Gerion. E sua filha? John perguntou, arqueando uma sobrancelha. Ela deveria estar aqui comigo, junto com nossa família, mas ainda não posso fazer nada sobre isso, Gerion respondeu com um tom de resignação e tristeza. Ele genuinamente queria Joy Hill com ele aqui, longe de seu status de bastarda, onde eles poderiam viver felizes. Mas ele não podia simplesmente retornar ou deixar sua vida atual, especialmente dado o alto risco de morte ao tentar chegar a Westeros. Eu entendo. Deve ser difícil ficar longe da sua filha, John comentou, pensando em sua própria filha, Lyanna, que estava de volta a Artica. Depois de meses de viagem, ele também sentiu a dor de estar longe dela como pai, incapaz de compartilhar momentos importantes da vida dela. No entanto, ele sabia que estava ali para um futuro melhor para ela e seu outro filho. Obrigado por suas palavras, rei de Artica, disse Gerion no final, sinceramente. Não tem problema. Por favor, continue. Vou ver Lord King Emon esta manhã. Vou embora agora, disse John, enquanto Gerion seguia seu caminho para continuar ensinando os ministros. Enquanto isso, John retornou à mansão do senhor da cidade com sua família mais uma vez. Os suprimentos de comida do navio já haviam sido consumidos pela população, e agora a cidade estava reabastecida. A ameaça de escassez de comida havia passado, e as pessoas pareciam mais felizes. Era hora de John coletar seu ouro e resolver mais alguns assuntos enquanto aguardava a resposta do Shogun da capital. A carta enviada pela família de King Emon via pombo-correio, levando a importante mensagem para a capital, voou sobre florestas e campos de arroz. No entanto, no meio da jornada, uma flecha atingiu o pombo, perfurando-o no ar. Ele caiu sem vida no chão. Não demorou muito para que os cavaleiros galopassem até a cena. Alguns desmontaram, recolheram a carta e o corpo do pombo para eliminar evidências e rapidamente cavalgaram para o leste. Ao abrir a correspondência, encontraram informações intrigantes sobre um novo grupo que havia chegado em In. Eles guardaram a carta e desapareceram no horizonte para transmitir as notícias aos seus líderes. Enquanto isso, o samurai designado para entregar pessoalmente a mensagem continuou sua jornada para a capital. Ele era o plano de contingência caso o pombo fosse interceptado, embora não tivesse ideia de que isso já tinha acontecido. Ele seguiu em frente, cavalgando dias e noites pelas estradas em seu cavalo. Após uma semana de árdua viagem, ele finalmente chegou à capital, levando consigo a mensagem que poderia mudar muitas coisas dentro do Império. Capítulo 192. Ambos os lados começam a aprender sobre Artica. It, 296 d.C. Ao norte de In, um cavalo continuou galopando pelas estradas estreitas enquanto seu cavaleiro passou os dias seguintes viajando para o leste, até finalmente avistar a área que procurava, uma cadeia de montanhas que dividia as províncias orientais do país das províncias centrais e ocidentais do Império. Ao se aproximar das montanhas, ele seguiu a encosta entre dois picos, onde uma trilha estreita podia ser encontrada, larga o suficiente para um homem e seu cavalo passarem. Apesar de ser administrável, o caminho tinha seus próprios perigos. Foi ao longo dessa trilha que o homem, segurando a carta tirada de um pombo que ele havia batido, encontrou um grupo de basiliscos devorando um grande urso no meio da estrada da floresta. Ele conseguiu contorná-los enquanto eles permaneciam mais focados em sua refeição do que o homem a cavalo. Mesmo assim, eles rosnaram para ele enquanto ele fugia o mais rápido que podia. O homem levou 3 dias para navegar ao redor deles, dormindo onde quer que pudesse encontrar abrigo. Muitos homens como ele não sobreviveram a tais missões, mas ainda assim era seu dever, e ele tinha que ter sucesso, ou morrer tentando. No final, ele prevaleceu, finalmente alcançando uma área aberta do outro lado, uma extensão desmatada e queimada usada para hospedar milhares de tendas. Era o exército mongol, estabelecido nesta parte de It, embora incapaz de cruzar as montanhas como o homem havia feito, já que as estradas eram intransitáveis para tal força, e os basiliscos podiam enxamear as centenas se seu território fosse ameaçado. O homem falou algumas palavras em sua língua nativa e avançou em direção ao acampamento enquanto sentinelas começaram a aparecer na área. Eles o deixaram passar com um aceno de cabeça, reconhecendo o broche que ele usava, um símbolo de seu papel na divisão de inteligência do exército. Ele continuou cavalgando até chegar à área central do acampamento, onde ficavam as tendas de comando, indo em direção a uma que ostentava a mesma insígnia de seu broche. Ele desmontou e se aproximou da tenda, gritando algo em sua língua enquanto entrava. Um homem responsável pela inteligência do exército mongol e superior ao que estava entrando, olhou para cima ao ouvir a comoção. O espião da província central entrou apressado, segurando uma carta, exclamando que era urgente na língua mongol. O líder da inteligência se aproximou rapidamente.
O mensageiro, agachando-se respeitosamente, entregou a carta. Eu a recuperei na província central após interceptar um pombo-correio voando para a capital, explicou o homem, enquanto o líder da inteligência não disse nada. Ele simplesmente pegou a carta, abriu-a e leu. Seus olhos se arregalaram ligeiramente enquanto ele absorvia seu conteúdo. Ele olhou para o homem e entendeu a urgência. Bom trabalho. Você será recompensado por isso. Foi tudo o que ele disse, sem nem mesmo dispensar o homem. Em vez disso, ele saiu correndo da tenda, passando pelo espião, e foi até a tenda do comando principal, onde a liderança do exército estava situada. Lá, ele encontrou o supervisor do exército, responsável por organizar as tropas e direcioná-las para as linhas de frente enquanto se preparavam para marchar para o norte. O líder da inteligência entrou sem problemas, entregou a carta e explicou a situação. O supervisor também ficou surpreso com a informação, mas ele não era o comandante da invasão. Seu papel era liderar o exército para as linhas de frente e proteger mais províncias. Acima dele estava um oficial superior em It, aquele que comandava a invasão. O supervisor rapidamente começou a dar ordens. Ele designou um mensageiro de confiança para entregar a carta ao seu superior, pois somente ele poderia decidir sobre o próximo curso de ação. O mensageiro foi convocado imediatamente e partiu para o leste, apesar das revoltas em andamento na região. Devido à importância da mensagem, o mensageiro foi acompanhado por uma guarda de 20 homens. Levou vários dias com alguma resistência ao longo do caminho, mas eles finalmente chegaram ao castelo de Caneda, que serviu como a principal base de operações da invasão desde que havia sido tomada na província. Dentro da sala espaçosa e luxuosa, antigamente usada para jantares de nobres samurais, já que ninguém era dono deste castelo. Ele era usado apenas quando necessário, e agora tomado pelos mongóis, um homem estava sentado na cabeceira de uma longa mesa, comendo e bebendo calmamente. Ele era um homem grande com um olhar naturalmente feroz, olhando para os presentes com uma mistura de diversão e ameaça. Na sala, cercados por guardas, estavam 2 homens sob sua vigilância, que eram claramente prisioneiros. Eles estavam sentados à mesa com pratos vazios nas mãos, mantendo os olhos baixos, tentando não demonstrar desconforto enquanto o homem à frente comia. Mas ele rapidamente abriu um leve sorriso, olhando para eles. Por que você não está comendo? Certamente você deve estar cansado daquela cela fria e daquela comida horrível. Esta é sua chance de comer algo decente e beber. Ele falou em uma voz com um tom irônico, mais próximo de zombaria do que de um convite genuíno. Nenhum dos 2 prisioneiros respondeu. Eles estavam na presença de Khotun Khan, o comandante da invasão. Khotun Khan é descrito como um primo e um general de confiança do Grande Khan, o líder supremo do Império Mongol. Os prisioneiros também eram figuras proeminentes. Um era Lord Shimura, líder samurai da província oriental onde estavam. O outro era ninguém menos que o príncipe herdeiro do Império It, Kozuki Momonosuke. Ambos foram capturados. Shimura foi feito prisioneiro quando seu território foi tomado. Momonosuke liderou uma força diretamente da capital para tentar recuperar o território, mas sua tropa foi interceptada devido à falta de informações precisas sobre o número de invasores. Khotun Khan olhou para eles novamente, vendo que nenhum dos 2 falava, e seu sorriso se alargou ainda mais, querendo provocar seus convidados. Vamos, vocês conseguem fazer melhor do que isso. Vocês nem abrem a boca para falar comigo? Os prisioneiros permaneceram em silêncio, parecendo firmes em sua determinação de não ceder ao inimigo. Khotun Khan deu uma risada seca. É assim que o povo de It é? Tão rude? Ele continuou a provocar, enquanto os prisioneiros erguiam seus rostos e finalmente olhavam para ele, sem mostrar nenhuma reação imediata. Mas o jovem príncipe foi o primeiro a falar. Vocês invadem nossas terras, matam nossos homens, roubam nossas mulheres e nossa comida, e nos chamam de rudes? O jovem não conseguiu se conter e cuspiu as palavras com raiva. Ele não é alguém com quem você deva desperdiçar seu tempo. Príncipe Momonosuke, disse Shimura em um tom severo, mas controlado. Ha ha ha. Khotun Khan começou a rir naquele momento. Você não precisa ficar tão agitado. Só estou tentando aprender mais sobre você. Não posso querer saber mais sobre seu povo? Ele provocou enquanto Shimura o encarava com um olhar severo. Você realmente quer que acreditemos nessas palavras? Poupe-nos de seus jogos. Você não tem meu respeito. Além de ser um invasor, você luta sem honra. É óbvio que você está tentando nos comprar, retrucou Shimura com um tom tão severo quanto seu olhar. Não precisamos disso. Só queremos que seu líder se ajoelhe, assim como você. Afinal, é só uma questão de tempo até conquistarmos toda It, Khotun respondeu calmamente. Nunca. Essas palavras são um insulto, seu canalha. Esta não é sua terra, gritou o jovem príncipe, explodindo de raiva e ignorando o conselho do Lord Shimura. Ele se levantou da mesa com um movimento brusco, como se estivesse prestes a atacar o homem que zombava dele, mas foi rapidamente empurrado para baixo pelos guardas atrás dele. Eles o subjugaram com brutalidade, forçando-o a voltar para a cadeira enquanto hastes de lança atingiam suas costas e ombros para garantir que ele permanecesse imóvel. O príncipe de It teve que gemer um pouco devido à dor causada, enquanto retornava à cadeira. Não fale assim, príncipe, disse Khotun, seu sorriso se alargando diante da explosão de raiva do jovem. Estou tentando salvar mais vidas do seu povo. Afinal, conforme a guerra se expande, mais pessoas do Império It morrerão. Nossa conquista é inevitável.
Estamos subjugando você sem nem mesmo avançar para as regiões central e ocidental. It já sofrerá porque tomamos as colheitas aqui, que forneciam metade da comida do Império. Também estamos dominando os mares com a ajuda de piratas que se tornaram nossos aliados. É apenas uma questão de tempo até que It comece a sofrer, e seu próprio povo clame por rendição. Seu tom ficou mais sombrio e autoritário enquanto ele travava os olhos com o príncipe. Isso não vai acontecer, murmurou o jovem suavemente, não querendo ouvir essas palavras. Bem, você já conhece os termos, Khotun continuou. Podemos acabar com isso rapidamente. Meu senhor, o grande Khan, exige que você se ajoelhe e se torne parte do Império. Além disso, traga sua irmã, a princesa Iori, para se juntar ao seu harém como uma concubina. Não podemos ser mais generosos do que isso. Caso contrário, começaremos a guerra em todo o país e testemunharemos ainda mais cadáveres do seu povo. Talvez até entregemos a administração dessas terras para aqueles que o traíram. Ele sorriu maliciosamente. Shimura tentou conter o jovem príncipe, que rosnou de raiva, particularmente com a última declaração. Momonosuke agora entendia que havia um traidor entre os homens de seu pai, mas não sabia quem era o responsável por essa traição. Essa traição era o motivo pelo qual eles tinham sido interceptados e ele tinha sido capturado. Alguém havia vazado seus movimentos e rota. O que você acha disso, Lord Shimura? Você não acredita que salvar seu povo é mais importante do que manter seu orgulho? Khotun virou seu olhar para o velho samurai, olhando diretamente para ele. Você acha que pode pisar nessas terras e assumir que pode governá-las facilmente? Não importa o quanto as pessoas sangrem, nós samurais lutaremos e protegeremos nossa terra. E o povo de It não se renderá, disse Shimura calmamente, seu tom sábio e inabalável, enquanto ele encontrava os olhos de Khotun sem hesitação. Houve um momento de silêncio após a resposta, mas Khotun não respondeu. Em vez disso, ele apenas sorriu para Shimura, como se descartasse suas palavras como fantasias. Ele então voltou a comer, não demonstrando mais nenhuma preocupação com seus convidados teimosos, que se recusavam a tocar na comida diante deles. 2 minutos depois, a porta se abriu de repente. Khotun franziu a testa, visivelmente descontente. O que é isso? Ele perguntou irritado. Um dos homens que supervisionava o castelo entrou rapidamente e se aproximou com uma expressão séria, movendo-se cautelosamente. Lord Khan, isso chegou de um mensageiro da linha de frente, relatou o homem, entregando uma carta. Khotun pegou a mensagem, intrigado, examinando-a brevemente antes de abri-la. Conforme ele começou a ler, sua expressão ficou cada vez mais sombria. O que é isso? Ele finalmente murmurou para si mesmo, incrédulo. A carta detalhava a chegada de um estranho grupo na costa sul do Mar de In, com uma enorme frota de 450 navios. Eles estavam solicitando negociar alimentos com o Império. Além disso, observou que o grupo consistia em mais de 22 mil homens armados das terras ocidentais, conhecidas como Terras do Sol Poente. Houve até relatos de gigantes, homens com mais de 4 metros de altura em armadura completa, algo que Khotun achou difícil de acreditar. Khotun franziu a testa por um momento na frente de seus convidados, enquanto o homem que entregou a carta recuou até a porta para aguardar novas ordens. Khotun estava processando a informação. Quem eram essas pessoas? E o que elas estavam fazendo aqui, em um momento tão crítico de sua invasão, oferecendo algo que ele estava tentando privar It? Elas poderiam realmente ser apenas mercadores? Essas perguntas rapidamente passaram por sua mente enquanto ele tentava entender a situação. Diga-me uma coisa, ele finalmente disse, levantando-se e encarando os 2 prisioneiros na mesa. Seus olhos estavam fixos no jovem príncipe e no samurai mais velho. Você conhece um grupo chamado Articans of Artica? Ambos os prisioneiros trocaram olhares por um momento, suas expressões cheias de dúvida ao ouvir aquele nome. Para Khotun, eles não precisavam dizer nada. O silêncio era resposta suficiente, pois eles não teriam falado de qualquer maneira. Entendo. Khotun suspirou e gesticulou para os guardas. Levem os prisioneiros de volta para suas celas, ele ordenou. Os guardas imediatamente começaram a remover os 2 da mesa, empurrando-os enquanto andavam, ainda intrigados pela mudança repentina de eventos. As celas escuras e frias os aguardavam mais uma vez, junto com a comida escassa de sempre que empalidecia em comparação ao que estava diante deles momentos antes. Khotun Khan, por sua vez, deixou sua refeição inacabada e rapidamente foi para a sala onde organizou suas estratégias. Ele pediu para ficar sozinho por enquanto, colocou a carta na mesa e começou a refletir sobre ela. Ele ponderou como deveria lidar com essa informação. 22 mil homens e 450 navios carregando comida eram significativos demais para ignorar. No entanto, ele nem tinha certeza se o grupo realmente existia. Ao mesmo tempo, ele duvidava que fosse uma armadilha orquestrada pelo Lord Kinemon, já que samurais não operavam dessa maneira, apesar das alegações absurdas sobre gigantes na carta. Ele estava preocupado porque 22 mil homens poderiam fazer uma diferença significativa. It, comparável em tamanho a um dos 7 reinos, como Hit, Dorne, Riverlands ou o Vale de Arryn, tinha um exército total de 40 mil homens com algumas centenas de samurais. Os mongóis tinham 80 mil homens e controlavam a província. Eles já haviam eliminado 10 mil soldados It, perdendo apenas 5 mil deles. Esses 22 mil Articans reforçariam muito a defesa de It, enquanto os mongóis tentavam avançar para o oeste. Não posso deixar isso acontecer. Esse comércio vai atrapalhar seriamente nossa invasão, e não posso permitir que essas pessoas se alinhem ao imperador de It. Khotun murmurou para si mesmo.
Ele nem sabia se tal grupo existia, mas já aceitava a realidade deles e começou a planejar como lidar com eles. Com isso, ele convocou um subordinado de confiança, que se aproximou imediatamente. Khotun começou a escrever instruções em um pedaço de papel e entregou ao homem. Leve essas ordens a um dos comandantes no sul. Não perca tempo, ele ordenou. O homem assentiu e saiu imediatamente, entregando a mensagem a um mensageiro estacionado no castelo. O mensageiro partiu a cavalo com uma escolta substancial, viajando por estradas devastadas pelas forças mongóis. Ao longo do caminho, vilas estavam em ruínas, e pessoas famintas se transformavam em mendigos. Enquanto isso, na região central do país, outro mensageiro carregando o símbolo da casa do Lord Kinhemon estava a caminho da capital após viajar por uma semana do sul. Ele entrou pelos portões da capital, onde os guardas reconheceram o símbolo da casa e o deixaram passar após verificar a urgência de sua mensagem. O mensageiro navegou pelas ruas movimentadas de Yin, que tinham uma atmosfera mais sombria, profundamente afetada pela guerra. Era evidente que a cidade central do Império estava sofrendo sob o peso do conflito. Ele seguiu pelas ruas até finalmente chegar ao imponente castelo da capital, muito maior que o de Lord Kinhemon. No portão, o mensageiro foi parado pelos guardas. Ele rapidamente produziu uma carta lacrada, afirmando que era uma mensagem urgente. Após inspecionar o selo, os guardas permitiram sua entrada e alertaram a administração do castelo para notificar o imperador ou sua filha, que ultimamente vinha lidando com muitos dos assuntos do Império. O imperador tinha acabado de terminar outra reunião exaustiva, onde ninguém conseguia bolar uma solução para resgatar seu filho. Ele estava indo para seu escritório quando encontrou sua filha, Iori, organizando as inúmeras cartas que chegavam diariamente. Ela estava classificando a correspondência, determinando o que era importante e o que não era, pois o imperador recebia mensagens de todo o Império e não tinha tempo para lidar com todas elas. Além disso, Iori estava ansiosa por notícias de seu irmão, assim como seu pai. No entanto, ele notou algo incomum na sala. Sua filha estava com uma expressão de surpresa ao olhar para uma das cartas entregues recentemente pelos guardas do sul. Aconteceu alguma coisa, Iori? Perguntou o imperador, notando o comportamento peculiar da filha. Pai, olhe para isto, ela respondeu com urgência na voz, entregando a carta a ele. Ele imediatamente a pegou e começou a ler. Um grupo estranho apareceu no Mar de Jade, vindo do oeste, derrotando todos os piratas e abrindo caminho para a cidade de Yin. Não só isso, eles estão negociando comida com Lord Kinhemon. Eles ofereceram suprimentos para o país inteiro, e Lord Kinhemon está perguntando se você está interessado em fazer negócios com eles, pai? Iori explicou enquanto observava seu pai ler o conteúdo cuidadosamente. Esta não é uma oportunidade de abordar a crescente fome no país, ela acrescentou, buscando sua opinião e oferecendo sua perspectiva. O imperador estudou a carta, sua expressão demonstrando surpresa evidente. Como isso é possível? Oden murmurou, ainda tentando processar a informação. Isso é realmente perturbador, mas podemos confiar neles? Ele se perguntou em voz alta. Estamos ficando sem opções, pai. Não faria mal ouvir a proposta deles, ela sugeriu. Oden permaneceu em silêncio por um tempo, parecendo reler a carta várias vezes. O que você vai fazer, pai? Iori perguntou, quebrando o silêncio mais uma vez, observando enquanto ele coçava o queixo, pensativo. Ainda não sei. Certamente precisarei informar os outros, pois essa decisão não cabe somente a mim. Por enquanto, por favor, convoque o homem que trouxe esta carta. Ele deve ter mais detalhes, ele pediu. Tudo bem, vou avisar os guardas, respondeu Iori, levantando-se rapidamente e saindo para realizar a tarefa. Os guardas buscaram o homem de Yin, que estava esperando, supondo que levaria dias até que o imperador o convocasse. Para sua surpresa, ele foi chamado quase imediatamente. Sem demora, ele foi escoltado para dentro do castelo, subindo para um dos seus andares mais altos. Quando ele entrou no solar onde o imperador frequentemente ponderava suas estratégias, ele encontrou o imperador e a princesa presentes. Sem hesitar, ele se ajoelhou respeitosamente diante deles. Levante-se e, por favor, conte-me sobre esse grupo. Quero saber cada detalhe, ordenou o imperador. Claro, imperador Oden. O homem respondeu prontamente, começando a recontar tudo o que sabia. Embora não tivesse testemunhado Jon lutando, seus relatos se limitavam ao que ele havia observado até o dia em que deixou Yin, o mesmo dia em que Kinhemon havia enviado a carta. No entanto, ele forneceu tantos detalhes quanto pôde: gigantes, navios perfeitamente construídos, homens vestindo armaduras diferentes de tudo usado em It, mas nativas de suas próprias terras, e o jovem rei que comandava toda a frota de 450 navios e 22.000 homens armados. Suas palavras deixaram tanto o imperador quanto a princesa atonitos. Após uma hora de conversa, o homem nervosamente terminou seu relato, sem omitir detalhes. O imperador contemplou cada palavra que ouviu enquanto sua filha, Iori, o observava atentamente. Ele então instruiu o homem a esperar no corredor com os guardas. Você acha que eles são confiáveis, pai? Isso parece quase bom demais, considerando a situação terrível em que estamos agora, Iori perguntou. Sim, filha, respondeu o imperador pensativamente. Mas eles já começaram as negociações com Kinhemon em sua cidade. O que é mais preocupante, no entanto, é a carta que deveria ter chegado por pombo, mas não chegou. Ele franziu a testa.
O imperador acariciou o queixo, visivelmente preocupado. O homem mencionou que Lord Kinemon havia enviado uma carta primeiro por pombo seguido pelo mensageiro. Parecia que a carta havia sido interceptada. Após ponderar por um momento, o imperador tomou sua decisão. Muito bem, vou convocar uma reunião com todos os outros líderes provinciais. Quero ouvir suas opiniões sobre esse assunto, declarou ele, apesar de terem concluído uma reunião recentemente. Deixando sua filha para trás, ele gesticulou para que os guardas e o homem de Yin o acompanhassem. Logo, o imperador seguiu para a Câmara do Conselho, escoltado por seus guardas. Os outros líderes provinciais e samurais estavam sendo convocados mais uma vez para discutir que ação tomar em relação ao misterioso grupo que havia chegado à cidade portuária do sul. Capítulo 193 Jornada ao coração de It. It, 296 d.C. Muitos dias se passaram desde que John esteve pela última vez em Yin, esperando por uma resposta do homem que governava It. No entanto, isso mudou hoje, quando a resposta finalmente chegou, com Lord Kinemon vindo a bordo da nave de John pessoalmente. John o convidou para entrar sem hesitar, pois não era a primeira vez de Kinemon ali. Na semana passada, ele se familiarizou com os Articans, entrando na cabana e encontrando John e sua família. É bom vê-lo, Lord Kinemon, disse John calmamente enquanto o homem assentiu e os cumprimentou. É bom vê-los novamente, Rei Ártico. Rainhas e senhoras, ele se dirigiu a todas, enquanto John mantinha sua guarda de pé atrás dele como sempre. O olhar de Kinemon varreu os guardas e as esposas de John, a rainha Rhaenys, que segurava o filho do rei em seu colo, ao lado de Lady Daenerys. Sem mencionar as criaturas ao redor de seus pés, uma visão que fez Kinemon engolir em seco ao ver os numerosos dragões bebês entre o grupo Artican. Ele não sabia bem como se sentir sobre as criaturas. Ele só acreditava em lendas de muito tempo atrás, com alguns vestígios de dragões que rumores diziam ter existido nas terras do Sol Poente séculos antes. No entanto, nada havia sido mencionado desde então até agora. Ali estavam mais de 10 dragões, e o Rei Ártico havia confirmado que ele era descendente de senhores dragões, o que explicava por que tais criaturas permaneciam lealmente a seus pés. Por favor, siga-me. Soube que você recebeu uma carta da capital, disse John. Kinemon não sabia o que fazer com isso. Este misterioso rei parecia ter uma habilidade sobrenatural de saber tudo o que acontecia ao seu redor. Kinemon frequentemente se perguntava se John era algum tipo de feiticeiro. No entanto, ele ainda o considerava um amigo, já que John não havia mostrado nada que indicasse o contrário. Se Kinemon tivesse que reescrever sua carta ao Shogun, ele descreveria o quanto admirava a personalidade de John, suas habilidades peculiares e suas habilidades magistrais com lâminas. Sem mencionar sua armadura incrível, inigualável em Yin, e acima de tudo, como ele havia transformado Yin com sua comida, eliminando a fome com suprimentos abundantes que duravam meses. Kinemon recomendaria firmemente que o Shogun negociasse com os Articans. Os dois homens caminharam até a cabine de John, onde apenas os dois estavam presentes. John sentou-se atrás de sua mesa e Kinemon seguiu o exemplo, sentando-se. Você está certo sobre a carta, Rei John, Kinemon disse, colocando o pergaminho na mesa. O Shogun, Oden-sama, autorizou sua entrada no Império, mas ele deseja negociar com você pessoalmente na capital. John assentiu. Isso é excelente. Tem um presente que seu Shogun apreciará muito, ele disse calmamente. Kinemon assentiu e não pediu detalhes, mas estava confiante de que John apresentaria algo notável para promover a amizade entre o Reino Ártico e o Império It. Você me acompanhará a Lord Kinemon? John perguntou. Kinemon balançou a cabeça. Não posso, pois devo cuidar de Yin. No entanto, designarei homens de confiança, outros nobres samurais, para atuarem como guia sob sua liderança, ele respondeu. John assentiu, e os dois começaram a discutir muitos tópicos, desde como a comida artica estava sendo distribuída na cidade até outras preocupações logísticas. Quando a reunião terminou, John escoltou Lord Kinemon até a saída da nave. Eles discutiram alguns assuntos finais e se despediram. John suspirou enquanto observava Lord Kinemon partir e então rapidamente convocou sua família para uma discussão. Partirei em 2 dias. Pretendo ir para a capital e gostaria que Rhaenys e Ygritte ficassem para trás, anunciou John. Rhaenys não se opôs, mas Ygritte pareceu menos do que satisfeita. No entanto, ela finalmente assentiu, entendendo que poderia atrapalhar John mais do que ajudar. Posso ir? Daenerys perguntou. Ela raramente viajava, tendo visitado em apenas uma vez com John, ainda assombrada pelas memórias do que acontecerá em MYR. Você sabe que seu dragão não pode ser trazido, não sabe? John respondeu. Ela assentiu. Não vai demorar muitos dias, vai? Ele pode ficar com os irmãos, ela disse, e John concordou. Tudo bem, ele disse e se virou para a área, que estava olhando para ele. Você nem precisa perguntar, ela disse, e ele assentiu. Esteja pronto para partir em 2 dias. Vou precisar de homens adicionais aqui, então vou solicitar 2.000 Articans para nos acompanhar da frota, pois não confio em um país no meio da guerra, disse John. A conversa continuou por um tempo antes que ele saísse do quarto e se dirigisse a um salão maior, onde uma espécie de conselho era realizado. Aqui, eles discutiram muitos assuntos, incluindo os próximos movimentos da frota e outras questões urgentes. No final, John reuniu seus 2 ministros, membros da Guarda Real e o capitão do navio, delineando os passos à frente.
Quero que todos estejam preparados para partir. Enviem meu pedido à frota e estacionem mais 50 navios no porto de Yin. Jon instruiu, e o capitão assentiu. Nos 2 dias seguintes, Jon passou um tempo com sua família, visitando a mansão de Lord Kim Emon para treinar e aprender mais sobre a cultura. Sua reputação na cidade havia cativado toda a população. Ele era chamado de estrangeiro lendário seja pela comida que vendia, suas habilidades de esgrima, que segundo se dizia, rivalizavam com uma figura lendária do passado, ou simplesmente sua presença. Onde quer que Jon fosse, inúmeros jovens em Yin procuravam se tornar seus aprendizes. Até mesmo os lordes samurais pediam a Jon para treinar seus filhos. Embora ele não tivesse como aceitar tais pedidos e frequentemente tivesse que recusá-los ou ignorá-los. Um evento notável chamou a atenção da cidade, a criação de uma armadura, forjada por um homem que trabalhou incansavelmente por mais de 36 horas sem descanso. A cidade começou a falar de Jon com reverência, dando-lhe títulos como Densetsu no Yaiba, a lâmina das lendas em sua língua, Kashin, coração de fogo, Kajikon, espírito da forja, Yoshi-no-Shi, senhor das estrelas, comparando-o a um farol-guia. Também circulavam rumores sobre seu lobo, que vagava pelo convés do navio e até acompanhava Jon a bordo de sua embarcação. Nos últimos dias, o lobo ganhou um novo apelido que começou com murmúrios, mas logo se espalhou amplamente. Kushino Makami, o grande protetor do lobo branco, um lendário lobo guardião de Iti. Isso surgiu porque Jon havia abastecido os celeiros da cidade. Era o espadachim mais rápido que eles já tinham visto e tinha um lobo branco gigante como companheiro. O próprio Jon não entendia completamente por que se referiam a ele dessa forma. Finalmente 2 dias se passaram, e os navios Artican apareceram no horizonte. Todos os olhos na cidade se voltaram para o porto, admirando a impressionante frota estrangeira. Um dia antes da partida, 50 dos 100 navios Artican atracaram e começaram os preparativos. Sem surpresa, após se despedir de sua família, Jon montou em seu lobo. A grande besta estava completamente blindada em Eldemetal, seu design não restringia seus movimentos nem causava desconforto. Jon sentou-se em cima do lobo enquanto ele descia do navio, com Arya e os guardas reais seguindo logo atrás. A cidade parou, seus habitantes hipnotizados por uma cena que nunca pensaram que testemunhariam. O rei Ártico desfilando por suas ruas em seu lobo blindado, indo em direção ao portão norte da cidade. Ele estava acompanhado por 2.500 homens, incluindo 500 anões e 200 gigantes, com muitas carroças a reboque. O último do grupo finalmente passou enquanto Jon liderava o caminho. A uma certa distância da cidade, eles marcharam pelos campos, assustando os viajantes ao longo do caminho. Confundindo-os com inimigos do Império, muitos fugiram ao vê-los. Esse padrão continuou por 3 dias com marcha constante e acampamentos montados em espaços abertos, uma tarefa facilitada pela abundância de pastagens na região, onde os fazendeiros criavam gado. Jon estava em sua tenda naquele momento, estudando um mapa de Iti, marcando vários pontos nele. Meu rei, algum sinal do inimigo? Perguntou um guarda real, aproximando-se de Jon, cujos olhos permaneciam fixos no mapa. Sim, Jon respondeu em um tom calmo. Eles estão nos seguindo. Isso não seria ruim? Perguntou a guarda real, sua voz tingida de preocupação. Seu nome era Girna. Entre os 100 guardas reais, algumas eram mulheres que provaram seu valor, e Girna era uma delas. Ela frequentemente falava diretamente com o rei em muitas ocasiões. Ela era uma mulher impressionante com cabelos e olhos pretos, alta e forte. Jon valorizava sua força e dedicação em proteger a ele e sua família, e ele confiava nela implicitamente. Ela havia sido designada para liderar e organizar esta expedição. Jon ainda estava estudando o mapa quando seus olhos se voltaram para ela, vestida com armadura completa. Não se preocupe. O inimigo tem 10.000 homens cruzando as montanhas orientais. Eu os monitoro desde que comecei a investigar todo o Império, disse Jon. Ele rapidamente enviou animais para inspecionar todo o Império Iti, reunindo informações. Em apenas uma semana, ele estabeleceu uma rede real de informações por todo o reino. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo em cada província, incluindo os mongóis a leste e as tentativas de Khotun Khan de prendê-lo, posicionando um grande número de homens naquela província. Como são esses 10.000 homens, meu rei? Girna perguntou cautelosamente. Nada de extraordinário. Eles estão com roupas simples, incapazes de cruzar as montanhas facilmente e forçados a deixar a maior parte de seus equipamentos para trás. Embora tenham tido problemas com basiliscos, eles conseguiram cruzar sem perdas significativas e agora estão tentando nos alcançar por trás, explicou Jon. Seu tom, no entanto, revelou sua falta de preocupação. Ele os considerava pouco mais que um incômodo. Jon sabia dos planos deles desde que deixou Yin e estava confiante de que seus 2.500 homens poderiam lidar com eles com facilidade. Era uma pena que ele não conseguisse controlar os animais da montanha devido à distância. Caso contrário, ele poderia ter lidado com a maioria deles sem que ninguém soubesse. Ainda assim, eles estavam aqui, e Jon teria que confrontá-los em breve. Se você diz que eles não são uma ameaça, eu confio em você, meu rei, disse Girna, e Jon assentiu. Ele voltou seu foco para o mapa, marcando as posições de vários exércitos e seus possíveis movimentos. Eventualmente, ele deixou o mapa de lado, decidindo comer algo com seus homens. Era noite, e ele saiu, encontrando os Articans reunidos em grupos ao redor de várias fogueiras. Jon foi em direção à área, que estava sentada com um grupo de guardas reais. O rei chegou. Seremos abençoados com sua música esta noite?
Tormund, sempre ousado, gritou ao ver Jon se aproximar sem sua armadura. TSK. Eu poderia considear meu leal súdito, Jon retrucou, movendo-se para sentar-se ao lado de Arya, que riu. Ele pegou um pouco de comida enquanto um servo lhe entregava um prato, acomodando-se em frente ao fogo. Ele comeu em silêncio enquanto seu lobo emergia da tenda pouco tempo depois. Ghost esticou seu enorme corpo de 6 metros atrás de Jon, atraindo olhares de admiração e reverência dos samurais que os acompanhavam. Traga-me um alaúde ou um violão, pediu Jon, sendo este último um instrumento que ele havia apresentado a Artica nos últimos anos. Claro, um instrumento para o rei. Os homens gritaram rapidamente recuperando um para ele. Jon começou a tocar, atraindo uma multidão ansiosa para ouvir o que ele tocaria para eles esta noite. Jon segurou o violão já afinado e dedilhou as cordas. Uma melodia surgiu, seguida por sua voz. Nas terras do sol poente, onde as sombras dançam no chão, o aço encontra a chama, forjado em profunda ambição. Sob céus devastados pela guerra, juramos nunca nos render, e na noite mais escura somos o que resta, de poder revelado. Enfrentando os monstros. Jon começou sua música continuando. Monstros. Uma voz trêmula quebrou o ritmo, uma voz de homem nem Artica nem de It. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para frente. Ao redor dele, homens gritavam de terror e agonia. Chamas verdes engolfaram o campo de batalha, consumindo tudo. Flechas enormes voavam pelo ar, derrubando soldados indiscriminadamente. O medo dominou. Era um sentimento que ele nunca poderia esquecer. Este era um dos homens responsáveis por liderar sua expedição pelas montanhas. Até alguns dias atrás, ele estava confiante de que poderia lidar com um grupo de homens, especialmente com a inteligência que dizia que o inimigo contava apenas com 2.500. Uma carta estranha chegou até ele, alegando vir de um traidor dentro do Império. Ele seguiu sua orientação, sem saber que foi o próprio Jon quem orquestrou toda a situação, manipulando cada movimento seu e posicionando os 10.000 homens precisamente onde ele queria que eles acabassem com a ameaça em um golpe decisivo. Jon havia conseguido isso usando a vasta rede de olhos e ouvidos que ele havia espalhado por todo o Império, concedendo-lhe informações inigualáveis. Embora fosse um estrangeiro com 20.000 homens, Jon já havia se tornado o homem mais perigoso em Hit. Ele podia enviar mensagens por meio de pássaros para qualquer um, falando fluentemente as línguas Mongol e It, habilidades que ele havia adquirido em Artica durante seus primeiros anos. Agora, o comandante mongol havia caído de joelhos, agarrando o chão chamuscado e manchado de sangue. Sua mente corria em círculos frenéticos enquanto ele encarava o caos diante dele, incapaz de compreender como eles haviam caído em tal catástrofe. Ele acreditava com absoluta certeza que sua estratégia era impecável. Derrotar um grupo 4 vezes menor que o seu não deveria ser um desafio. Nós cruzamos as montanhas. Ele murmurou, sua voz tão fraca que quase foi abafada pelas chamas verdes surgindo e os gritos de seus homens. Nós deixamos para trás nossos arcos pesados, nossas armaduras, nossas lanças maiores, tudo para nos movermos rapidamente. Ele se lembrou das discussões acaloradas com seus superiores antes da campanha. Cruzar as montanhas tinha sido uma decisão arriscada, mas parecia um movimento tático perfeito. Eles atacariam os estrangeiros Artican por trás, capturariam seus líderes ou talvez até mulheres importantes pertencentes ao seu rei estrangeiro. Um ataque preciso que destruiria qualquer negociação com It. Mas agora, o que estava diante dele não era um inimigo comum. Eram monstros. Gigantes vestidos com armaduras verdes vagavam pelo campo de batalha como pesadelos vivos. Cada golpe de suas armas colossais cortava ou esmagava dezenas de homens, abrindo um caminho sangrento pelo exército mongol. Ao redor deles, flechas com pontas de fogo selvagem caíam antes de explodir, transformando o campo em um inferno esmeralda. Os anões Artican, ágeis e incansáveis, operavam armas de cerco que pareciam avançadas demais para terem sido criadas por mãos humanas. Cada projétil que eles lançavam explodia com força aterrorizante, sacudindo o chão. Uma de suas máquinas girava no ar, desviando todas as flechas que chegavam antes de destruir os próprios arqueiros mongóis. Assim que os gigantes com mais de 4 metros de altura abriram caminho, os soldados articanos avançaram. Homens e mulheres, vestidos com armaduras brilhantes e empunhando espadas, lutaram com precisão mortal. Eles derrubaram os mongóis um por um, suas habilidades superando em muito as do guerreiro médio. Não demorou muito para que o massacre quebrasse o moral do outrora orgulhoso exército de 10.000. O pânico se instalou e o desespero seguiu. Isso não deveria estar acontecendo. O homem ajoelhado murmurou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto os gritos de seus homens ecoavam ao redor dele. Como? De repente, um impacto enorme atingiu o chão perto dele. Ele era um dos últimos homens de pé, ainda agarrado ao seu papel de comandante, mas o campo de batalha havia se transformado em um inferno caótico. Ele não tinha mais controle, ele até desistiu de tentar. O objeto que caiu perto dele era uma flecha gigante com um acessório cilíndrico, cujo pavio estava queimando. Ele mal teve tempo de reagir antes que explodisse. A explosão engolfou todos ao redor dele, não poupando ninguém. O calor queimou sua pele enquanto ele era arremessado para trás, rolando pelo chão. A dor insuportável do calor escaldante era mais do que a carne humana poderia suportar. Enquanto ele estava ali, seu corpo quebrado e queimado, ele parou de se importar com a agonia. Tudo o que ele queria agora era morrer. Mas seus olhos permaneceram fixos nas chamas verdes que ainda queimavam à sua frente.
Mesmo com a dor, ele não conseguia desviar o olhar quando uma figura emergiu da cortina de fogo. Era um homem vestido com uma armadura de samurai, mais brilhante e mais magnífica do que qualquer um que ele já tinha visto. Seguindo de perto atrás dele estava um lobo branco gigante, uma criatura monstruosa também vestida com uma armadura como homem. O lobo se movia propositalmente procurando por inimigos para abater. Monstros! Eles realmente são monstros, murmurou o comandante mongol. Ele viu o homem completamente despreocupado com sua presença, correr para frente com uma agilidade que ninguém usando tal armadura deveria possuir. O lobo seguiu seu mestre de perto, e a última coisa que o comandante viu foram as enormes patas esmagando-o enquanto a besta se arrastava atrás do homem de armadura, acabando com sua vida. John parou de ficar atrás de seus homens e se juntou à briga. Ele cortou todos os inimigos que ousaram enfrentá-lo, empunhando 2 katanas com precisão mortal. Seu lobo gigante lutou ao lado dele, derrubando inimigos com eficiência brutal. Perto dali, uma jovem mulher em armadura forjada de aço valeriano também lutava a área. John havia criado a armadura especificamente para ela, e ela empunhou a Dark Sister pela primeira vez em uma batalha dessa escala. Ela cortou os inimigos com facilidade, cercada por guardas reais que garantiram que nada aconteceria a ela. John eventualmente se separou do grupo, avançando mais para o campo de batalha e cortando inimigo após inimigo. No final da batalha, eles tinham matado mais de 8.000 mongóis, enquanto os 2.000 restantes se espalharam, fugindo para salvar suas vidas. Parece que acabou. John comentou enquanto observava seus homens celebrarem sua vitória esmagadora. Suas perdas foram mínimas, um testamento da estratégia e preparação que John havia colocado na luta. Ele retornou ao seu lobo, cujas mandíbulas ainda estavam manchadas com o sangue das vidas que ele havia reivindicado, ficando protetoramente atrás de John durante toda a batalha. Vamos em frente, John ordenou, começando a reagrupar seus homens. Antes de partir, ele enviou uma carta de volta a Yin, alertando que 2.000 mongóis estavam fugindo para as florestas e poderiam representar uma ameaça para vilas e fazendas próximas. Ele os instou a tomar precauções enquanto ele e suas forças continuavam em direção à capital. Os samurais que acompanhavam os articanos agora olhavam para John com uma mistura de admiração e medo. Eles nunca tinham visto nada parecido antes. Enquanto alguns desaprovavam o uso do fogo selvagem em combate, eles não podiam negar sua eficácia devastadora e mortal. Eles escolheram não expressar suas opiniões na frente dos articanos, abalados pela visão de 2.500 homens aniquilando um exército 4 vezes maior que eles. A maneira como John havia antecipado os movimentos do inimigo e armado sua armadilha, esperando que eles caíssem como ratos em uma armadilha, estava além de qualquer coisa que eles já tivessem testemunhado. Os rumores míticos em torno de John Artica só ficaram mais fortes. Por fim, John ordenou que o grupo continuasse sua jornada. No entanto, ele não estava disposto a deixar os inimigos sobreviventes causarem estragos. Desesperados e derrotados, os mongóis ainda podiam recorrer a ataques e matar aldeões inocentes de It. Para evitar isso, John deixou alguns de seus lobos gigantes, junto com outros animais sob seu controle, para caçar os soldados em fuga. O grupo Artican continuou sua marcha em direção à capital, mas para os mongóis sobreviventes, o pesadelo não havia acabado. Nos dias seguintes, os animais começaram a caçá-los implacavelmente. Ficou claro que o terror do campo de batalha não terminaria até que o último homem estivesse morto. John não poupou nenhum. Capítulo 194 Tianquo. It, 296 d.C. A capital chamada Tianquo, OC finalmente apareceu no horizonte diante dos Articans enquanto eles continuavam pela estrada principal em direção à cidade. John olhou para a capital do topo de Ghost parando por um momento, e os outros fizeram o mesmo, parando para observar a distância. Embora não estivessem perto o suficiente para ver muitos detalhes, John já tinha os olhos no céu, observando a cidade abaixo de sua águia. A cidade parecia bem construída e adornada, com muros de 20 metros de altura e o enorme castelo do Shogun se destacando no centro. O grupo seguiu em frente. Não demorou muito para que batedores aparecessem na estrada, acompanhados por um grupo de homens montados, a maioria dos quais usava armadura de samurai enquanto se aproximavam. John ficou à frente do grupo, ladeado por 2 samurais e enquanto conversavam, Arya cavalgava ao lado dele, seguida por uma carruagem que levava Daenerys e os ministros. Os guardas reais e o resto do grupo seguiam logo atrás. Conforme os cavaleiros se aproximavam, eles olhavam os Articans cautelosamente e paravam a uma distância segura. Um dos samurais que acompanhavam John deu um passo à frente quando o rei Artican levantou a mão, sinalizando para seu povo parar. O grupo esperou enquanto o samurai iniciava a conversa com os recém-chegados. Senhor Shirunai, é bom vê-lo aqui, disse o samurai ao homem que liderava o grupo que chegava. Lord Gaidivan? Então foi Kinemon quem o enviou. E estes são o grupo Artican? Shiro respondeu sua saudação medida. Ele tinha cabelos longos presos para trás e uma barba longa, parecendo ter o dobro da idade de John. Seu olhar pousou cautelosamente em John e seu grupo, examinando-os. Dados os eventos de 5 dias atrás, estava claro que os rumores já haviam chegado à capital. Muitos na estrada que testemunharam a batalha de longe correram para a cidade buscando proteção depois do que viram, temendo que esse grupo de Articans poderia fazer ou se perguntando sobre suas intenções.
A notícia foi chocante. Homens de tamanhos variados, pequenos, médios e gigantescos, massacraram um grupo de mongóis no meio de um campo de arroz na província central. A batalha foi descrita com explosões e gritos de homens morrendo enchendo o ar. O olhar cauteloso de Lord Guy de Van permaneceu em Jon mais do que em qualquer outra pessoa, particularmente enquanto ele estava sentado em seu lobo gigante. A criatura, devido ao seu tamanho, era considerada uma besta mítica desde que desembarcou do navio. Outros lobos também acompanhavam o grupo, embora nenhum tão grande. Sim, somos nós, disse Jon, quebrando o silêncio e se dirigindo diretamente ao homem. O samurai assentiu e perguntou com voz firme, e você é o rei de Artica? Sim, Jon confirmou, repetindo o título. E você está aqui para nos escoltar até o Shogun? O homem hesitou momentaneamente, mas eventualmente assentiu. Sim, o Shogun deseja encontrá-lo, mas eu o acompanharei até os portões da cidade. Por favor, siga-me, ele disse, gesticulando com a mão para indicar o caminho. Vamos andando foi a única ordem de Jon. O grupo começou a marchar novamente, com os samurais sítios escoltando de perto na frente, falando baixinho entre si. Enquanto marchavam, os Articans eram observados de perto pelos samurais, enquanto os nobres de In conversavam com esses homens, contando que tinham testemunhado e explicando do que esse grupo era capaz. Eles descreveram como Jon e suas forças destruíram mais de 10.000 mongóis sem perder quase nenhum dos seus, assim como suas armas poderosas. Os olhos dos samurais Ítios seguiram, cheios de cautela e respeito enquanto estudavam o lobo gigante de Jon. Os gigantes imponentes marchando com o grupo e a força organizada dos Articans. O ritmo lento deles era devido aos grandes números e à preferência de Jon em não exaurir os gigantes. Assim, eles continuaram em frente pelas próximas horas. As estradas estavam livres, pois as pessoas evitavam o grupo, mantendo distância por vários motivos. Muitos, no entanto, observavam de longe, intrigados pela estranha companhia atravessando as terras de It. Finalmente, eles chegaram aos portões da cidade, onde foram recebidos por um grupo ainda maior de pessoas, provavelmente os guardas da capital. Homens em armaduras de samurai permaneceram montados em cavalos de guerra, pelo menos 30 deles, enquanto outros em armaduras mais simples segurando lanças. Carregavam o símbolo de In, mas havia um homem entre eles que se destacava. Ele parecia ser o líder, vestindo uma armadura muito mais elaborada do que a de qualquer outro. Estampado em seu peito estava o símbolo da família real, algo que Jon reconheceu imediatamente. O samurai que os havia escoltado até os portões da cidade se aproximou dos guardas e começou a conversar. Logo, o homem que parecia ser o líder deu um passo à frente, passando pelos outros e se dirigindo a Jon diretamente. Embora seu olhar cauteloso frequentemente se voltasse para o lobo gigante que Jon estava montando. Eu sou o comandante Villon, líder da guarda real do Shogun. Estou aqui para recebê-lo antes de sua entrada na cidade, disse o homem, enquanto outros nobres samurais ao redor dele observavam Jon cautelosamente estudando-o. Essa reação era normal, e Jon já estava acostumado a ela. Jon, ouvindo o homem, desviou o olhar do samurai para o comandante à sua frente. Muito bem, comandante Villon. Estou aqui para negociar com seu Shogun, então gostaria de entrar na cidade, Jon declarou firmemente. O homem assentiu, mas pareceu hesitante em aceitar Jon e todo o seu grupo. Você terá esse direito, mas peço que não traga todos os seus homens, além de sua guarda pessoal, é claro. Ouvimos rumores sobre você, e espero que entenda que estamos sendo cautelosos depois do que aconteceu. O comandante explicou. Mas, Arya, que estava ao lado de Jon, começou a responder, mas ele a interrompeu. Isso não é um problema, contanto que eu possa levar minha guarda real, disse Jon calmamente, entendendo a situação. Os guardas de Jon, que estavam começando a entender partes da língua local, não entenderam completamente os detalhes da conversa, mas perceberam as intenções de Jon. Eles permaneceram em silêncio, permitindo que ele liderasse essa troca inicial. Obrigado pela compreensão, rei estrangeiro, respondeu Villon. Então está decidido. Vamos embora. Quero que um de vocês fique e organize o acampamento enquanto faço minha primeira visita ao líder dessas terras, disse Jon, virando-se para um de seus guardas reais. Rapidamente, o grupo se dividiu. Alguns samurais guiaram a guarda real que Jon havia designado para ficar para trás, enquanto ele dava ordens aos homens de Artican para montar acampamento em uma área aberta onde pudessem armar suas tendas durante seu tempo na capital. O grupo naturalmente atraiu atenção na cidade, com os gigantes atraindo mais curiosidade, mais do que qualquer outra coisa. Uma grande multidão começou a se reunir para vê-los, mas Jon continuou, deixando o resto para trás enquanto acompanhava o comandante Villon pelos portões da cidade. Uma vez lá dentro, Jon observou o coração do império. Yin era uma capital rica e bela, mas esta cidade a superava. Era imensa e ricamente decorada, uma das joias da coroa de It. As pessoas olhavam curiosamente para Jon e seu grupo. Ghost teve que ser deixado para trás quando Jon decidiu entrar na cidade, para evitar assustar muitos moradores. Embora o rumor de um guerreiro montando um lobo gigante fosse algo que eles tinham antecipado, Jon montou Panis em vez disso, seu cavalo, que ele havia adquirido anos atrás de uma fazenda do norte. Eles continuaram andando pelas ruas principais da cidade, e Jon não pôde deixar de notar a diferença gritante da capital de Westeros. Ao contrário do fedor horrível de fezes e esgotos a céu aberto em King's Landing, este lugar era surpreendentemente limpo e perfumado. Essa limpeza era graças às árvores de sakura e outras vegetações espalhadas pela cidade. As ruas eram limpas e bem organizadas, com pequenos riachos correndo pela cidade.
Embora não fossem tão grandes quanto os rios que fluíam por Artica, eles eram pitorescos, levando a pequenos lagos reservados como lagos ornamentais. Esses lagos, lá de dezenas de carpas koi de várias cores, eram mantidos como um hobby local. Kinhemon tinha pelo menos 4 desses lagos em sua propriedade em In, mas esta cidade ostentava esses lagos em espaços públicos. Além disso, embora a presença deles não estivesse totalmente ausente, John conseguia ver muito poucos deles na multidão que o cercava enquanto passavam, bem diferente do que ele estava acostumado na capital de Westeros. Este povo nos vê como estranhos. Arya murmurou ao lado dele na língua comum. É natural, somos muito diferentes deles. John comentou, notando os olhares desconfiados e curiosos que a multidão lançava em sua direção. Enquanto eram observados, alguns sussurravam comentários, chamando-os de estrangeiros. Era esperado, afinal, as características faciais dos moradores locais eram visivelmente distintas das dos articenses. Os habitantes de It tinham olhos puxados e características marcantes, enquanto os ocidentais tinham estruturas faciais diferentes. Até John, com seu rosto mais quadrado, se destacava. O grupo continuou pelas ruas por um tempo, movendo-se pela cidade até que o castelo, já visível de longe, começou a se destacar ainda mais. Seus muros de 20 metros de altura cercavam a fortaleza, servindo como uma linha final de defesa caso a cidade fosse invadida. O homem que os liderava não disse nada durante toda a jornada. Ele ficou na frente, gritando algumas palavras para o portão que se abriu lentamente com esforço, revelando um pátio ricamente conservado. O homem fez sinal para que o seguissem, e eles começaram a passar pelo portão. No pátio havia lagoas espalhadas, riachos e pequenas cachoeiras artificiais com sistemas de bambu que enchiam e despejavam água quando pesados. Apesar da beleza, John ignorou o cenário, concentrando-se em um grupo de 50 pessoas esperando em frente ao castelo, um pouco mais para trás do pátio, cercado por mais de 100 guardas para proteção. No centro do grupo estava um homem vestindo uma túnica ricamente decorada e um chapéu longo. Ele parecia estar na casa dos 40 e era claramente a figura central. Ao lado dele estava uma mulher de cabelos escuros vestida com um elegante vestido azul adornado com desenhos de sakura. Era evidente que eles eram o Shogun e a princesa de It. Entre eles estavam guardas e nobres, muitos dos quais John deduziu serem líderes das províncias do Império. O homem que liderava John desmontou primeiro e se aproximou do Shogun, curvando-se enquanto falava algumas palavras. John observou atentamente, notando que todos os olhos estavam nele curiosos e cautelosos. Então, surpreendendo a todos, o Shogun deu um passo à frente, afastando-se do grupo. Com um tom gentil mas firme, ele falou. Pai, murmurou a princesa. Não se preocupe com isso, minha filha. Estou diante de um monarca estrangeiro. Não seria certo tratá-lo como um vassalo? O grande Shogun de It comentou, aproximando-se de John. Ele se afastou ainda mais dos nobres e guardas que o acompanhavam enquanto John desmontava de seu cavalo, seguido por seus homens. John também deu um passo à frente, indo para a frente do seu grupo. Ele não estava usando sua armadura, não vendo necessidade dela no momento, mas seus olhos permaneceram afiados, examinando todos ao redor em busca de ameaças em potencial. Embora se sentisse seguro, tendo explorado a área completamente antes de entrar na cidade, ele não queria arriscar uma repetição dos eventos em Volantis. Enquanto isso, a princesa seguiu seu pai, ficando perto dele. John continuou andando enquanto gesticulava para seus homens esperarem, preparando-se para seu primeiro encontro com o Shogun. John parou na frente dos dois, estudando-os por um momento, assim como eles o estudavam cuidadosamente. Você é Jon Artica, o rei do reino sobre o qual ouvi falar nos últimos dias Artica, das terras do Sol Poente? O homem perguntou com curiosidade. Você está certo. E você é Kozuki Oden, o Shogun do Império It, um lugar do qual ouvi falar desde que era criança, em terras distantes, respondeu John. Você está certo, reconheceu o Shogun. Eles ficaram em silêncio por um momento, os dois grupos apenas observando, incertos sobre o que fazer no silêncio que se instalou. Os dois líderes se encararam com expressões sérias, enquanto a princesa, de pé ao lado do pai, observava o rei Artican com um olhar analítico. O silêncio foi quebrado quando o Shogun ofereceu um pequeno sorriso, e John respondeu da mesma forma. Enquanto eles estavam ali sorrindo um para o outro, os espectadores pareciam um pouco confusos. Bem, eu provavelmente não deveria estar sorrindo em uma situação tão sombria, mas estou feliz que haja claramente uma chance de mudar o estado deste país diante de mim. Rei de Artica. Estou feliz em vê-lo aqui, disse o Shogun, enquanto John ficou mais sério e assentiu. Conheça seus inimigos, Shogun. Eu encontrei vários no meu caminho para cá, John comentou. Sim, eu ouvi. Eu me pergunto se o que me disseram é verdade.
Dizem que você cavalgou um lobo gigante enquanto passava pelas fileiras inimigas, liderando seus gigantes e devastando grupos de mongóis a cada movimento, respondeu Shogun. Os rumores tendem a exagerar, Shogun Oden. Mas você poderia dizer que lidamos com as coisas de uma maneira similar a essa, respondeu Jon. Por favor, me chame de Oden e use o sufixo dono, como em Oden dono. Estamos aqui como iguais, e mesmo que você venha de terras estrangeiras, eu o tratarei com o respeito que você merece, disse o Shogun. Jon assentiu enquanto o Shogun continuava. De qualquer forma, eu gostaria muito de ver seu lobo, se tivermos a chance. Mas teremos muito tempo para isso. Por enquanto, bem-vindo a Tianquo, a capital de It, Jon Dono, se posso chamá-lo assim, disse ele. Jon manteve uma expressão calma antes de responder. Está bem. Pode me chamar assim, Oden Dono, Jon respondeu gentilmente. O Shogun assentiu em aprovação, e Jon continuou. Obrigado pela sua hospitalidade. Devo dizer que a cidade é muito bonita. É a segunda mais bonita que já vi na minha vida. Depois do meu reino Artica, é claro, disse Jon, fazendo o Shogun sorrir. A Artica, seu reino do outro lado do mundo. Eu gostaria muito de ouvi-lo descrito por você. Mas por enquanto vamos continuar com as apresentações, disse Oden, colocando uma mão nas costas da filha. Deixe-me apresentar minha filha, Kozuki Iori, a princesa de It, disse ele, gesticulando para a jovem. Jon voltou sua atenção para ela. É uma honra conhecê-la, princesa Iori, Jon cumprimentou, enquanto a princesa se aproximava. Com um gesto gracioso, a princesa Iori ofereceu uma leve reverência ao rei Jon. Seu olhar fixou-se nele, seus pensamentos quase escapando de seus lábios enquanto ela estudava o rei de Artica, embora seu comportamento fosse respeitoso. Claramente, ela o estava analisando enquanto falava. É uma honra conhecê-lo, Jon Dono. Ouvimos muito sobre os Articas e seus feitos antes de sua chegada, disse Kozuki Iori, sua voz delicada, mas cheia de confiança condizente com sua posição. Agradeço suas palavras. Agora, é hora de apresentar minha família, disse Jon enquanto Arya se aproximava, com Daenerys já se aproximando da carruagem. Estas são Arya Stark e Daenerys Targaryen, princesas de Artica, Jon anunciou, e ambos cumprimentaram o Shogun e sua filha. É uma honra conhecer vocês dois. Verdadeiramente vocês são flores de jade, Oden comentou, elogiando a beleza deles antes de se virar para Jon. Ouvi dizer que vocês têm 2 esposas e um filho que ficaram para trás nos navios em In. Lamento ter tirado vocês da sua família, Jon Dono, ele disse. Está tudo bem. Estou aqui a negócios. Na verdade, tenho 3 esposas, uma ficou em Artica, cuidando dos meus 2 primeiros filhos, enquanto 2 estão em In, cada uma carregando um dos meus filhos. Mas isso não é importante agora. Elas estão seguras e bem, Jon respondeu confiantemente, certo de que seus animais estavam cuidando delas. Ele podia até entrar na mente de um dos dragões mais jovens, embora a juventude deles limitasse o que ele podia fazer. Entendo. Então venha comigo. Vamos conhecer todos que estão ansiosos para ouvir suas propostas para It. Quando ouvi que você trouxe uma quantidade significativa de comida e outros bens para In, mesmo de além do gelo. Ficamos muito interessados, disse Oden. Sim, não se preocupem, gelo é uma das nossas principais mercadorias, então estamos prontos para negociá-lo também, disse Jon, sinalizando para seus homens o seguirem. O Shogun os conduziu em direção ao outro grupo. Você está vendo o que eu estou vendo? Arya perguntou de repente na língua comum, falando com Daenerys que se virou para olhá-la. Aquela princesa está olhando para Jon de uma forma suspeita. Eu não gosto disso, Arya murmurou. De fato, a princesa Iori manteve uma expressão composta, mas se alguém prestasse atenção, seus olhos estavam fixos em Jon. Jon, no entanto, não prestou atenção a isso enquanto seguia o Shogun até o grupo. O Shogun começou a apresentar seus homens, um por um, a Jon, os líderes provinciais, cada um dos quais Jon cumprimentou por sua vez. Ele também apresentou seus ministros que participariam das negociações. Finalmente, o Shogun apresentou o último homem a Jon. Este é Lord Kurozumi Orochi, o líder samurai da província do norte. Ele foi fundamental na criação de uma barreira forte para impedir que os inimigos avancem naquela região, disse o Shogun confiantemente. Orochi deu um passo à frente e falou na língua local. É uma honra conhecê-lo, rei de Artica. Você certamente faz jus à aura que os rumores descrevem. Ele elogiou Jon, que assentiu calmamente. Mas diferente dos outros líderes provinciais, a maioria dos quais Jon considerava ineptos diante da guerra que assolava It, esse homem em particular chamou sua atenção. Orochi era o traidor, aquele que havia vazado informações críticas para o inimigo, auxiliando muito seus esforços. A queda do príncipe e outros eventos trágicos foram resultado da sabotagem de Orochi. Ele estava conspirando contra o Império It desde o início da invasão.
Capítulo 195 Decisão sobre It 01. It, 296 depois de Cristo. Jon prosseguiu com seus homens para dentro do castelo, projetado no estilo de It, o maior império de todos. Eles passaram por vários servos que os cumprimentaram, incluindo o próprio Shogun, curvando-se profundamente. Eles avançaram para uma sala mais espaçosa, parecendo uma câmara de conselho pelo que Jon podia discernir, onde começaram a se acomodar. Cada pessoa sentou-se em tatames com o Shogun e sua filha no centro. Uma pequena escrivaninha estava diante de seus joelhos, segurando cadernos, penas e bebidas. Os líderes provinciais estavam alinhados, 6 de cada lado, enquanto Jon, seus ministros, sua família e os guardas Artica ocupavam a posição central, sentados igualmente em frente ao Shogun. O Shogun quebrou o silêncio. Jon Dono, foi uma grande surpresa ouvir falar de você pela primeira vez por meio de uma carta do Lord Kinemon. Ainda mais quando você fechou um acordo e forneceu comida para a cidade de Tin com 50 navios. E agora, você revela que tem mais de 400 navios no mar, buscando fazer negócios com o resto de It. Ele fez uma pausa, pegando uma pena para escrever algo. Quando recebi a notícia, debati com meus homens e, dando a você o benefício da dúvida, convoquei você para a capital, onde estamos agora. Ainda assim, gostaria de ouvir mais sobre o que você tem a oferecer e como chegou ao Mar de Jade antes de começarmos as negociações. Jon olhou para ele calmamente antes de responder. Bem, para começar, não tenho nenhum outro interesse em It inicialmente além de criar uma rede de comércio com uma grande parte do mundo, disse ele. Uma rede de comércio? O que você quer dizer? Perguntou o Shogun intrigado. Afinal, até onde eu sei, estamos muito distantes um do outro. Até navios maiores mal conseguem chegar aqui. Sim, você está certo. Navios dificilmente conseguem chegar tão longe sem uma longa jornada. Mas em Artica temos um sistema de navegação avançado o suficiente para não nos perdermos. Lidar com perigos potenciais e recursos suficientes para uma tripulação viver anos no mar. Meu objetivo, ao deixar Artica e minha primeira esposa e filhos para trás, era solidificar nossas alianças comerciais. Temos negócios com Braavos, Pentos, MYR, Tirosh, Volantis ou, esperançosamente, aqui em It se tudo correr bem. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Pretendo estabelecer uma linha de comércio que abastecerá todas essas grandes cidades com produtos Artican semanalmente. Quão longe fica seu reino? Perguntou o Shogun. Jon olhou para um de seus guardas reais antes de voltar sua atenção para o Shogun. Se você me permitir, ele pode mostrar o mapa que eu desenhei desde que saímos de Artica, Jon sugeriu. O Shogun assentiu, permitindo que a guarda real se adiantasse e apresentasse o mapa. O homem se aproximou desdobrando um pergaminho com a obra do rei de Artica. O mapa retratava terrenos e costas desenhados com precisão, graças às observações de Jon e ao uso de águias no céu. Ele demonstrava claramente a distância entre Artica e It, algo que os moradores locais não haviam compreendido completamente antes, sabendo apenas que era imenso. No entanto, com o próprio It no mapa, eles agora podiam estimar que era aproximadamente 9 vezes o comprimento de It por navio. O Shogun olhou para o mapa com evidente admiração e espanto com a distância real. Jon, com sua habilidade, havia ilustrado perfeitamente a escala das distâncias. It apareceu como apenas um 9 em comparação com a vasta jornada empreendida pelos Articans. Esse mapa é real? É realmente tão longe? A princesa Iori murmurou, olhando para o mapa com igual admiração. Sim, este mapa mostra com precisão a distância entre meu reino e seu império, disse Jon. E por que você se arriscou a vir de tão longe? É bastante suspeito, comentou um dos samurais. Como eu disse, estou estabelecendo meu próprio negócio em todo o mundo conhecido. Pretendo aproveitar os muitos recursos que existem apenas aqui. Por que eu deixaria um parceiro comercial como você fora desta oportunidade quando está claro que meu pessoal tem a melhor tecnologia para viajar pelo mundo inteiro? Jon respondeu calmamente antes de continuar. No entanto, eu não esperava encontrar seu império em guerra com invasores. Ele manteve o olhar fixo em Oden, que assentiu. Isso ainda é muito suspeito, outro samurai falou, ninguém menos que Orochi. Ele levantou a voz, apontando para Jon. Por que estamos fazendo negócios com eles? Não ouvimos rumores de que eles possuem armas poderosas que queimaram milhares de pessoas? Por que não deveríamos tirar essas armas deles e usá-las na guerra? O homem exclamou, e Jon estreitou os olhos. Você pode tentar tomar nossas armas, mas terá que lidar com 20.000 homens empunhando esse poder de fogo em suas costas. Eu me pergunto, vim aqui como mercador e um amigo, mas se eu for tratado como um inimigo não há razão para eu fazer negócios aqui. Jon falou com um tom perigoso. De repente sua expressão mudou completamente, tornando-se fria. Até mesmo a atmosfera na sala ficou tensa enquanto os guardas de Jon preparavam discretamente suas armas. Ao mesmo tempo, o som sutil de samurais segurando os punhos de suas katanas encheu o ar, enquanto a princesa parecia visivelmente preocupada. Podemos tomá-los como reféns. O que você acha, Shogun Oden? Poderíamos mudar a guerra. Orochi continuou, enquanto os outros samurais olhavam para ele com uma mistura de desconforto e desaprovação. Então fique avisado, porque você terá que lidar não apenas com os mongóis agora, mas também com os articanos como seus inimigos. E acredite em mim, somos piores que os mongóis. Se você acha que pode lutar contra nós... Jon continuou, seu tom agora mortalmente sério, seus olhos se estreitando ainda mais para Orochi. Silêncio, Orochi. Você está louco?
Como ousa tratar um convidado em nosso castelo dessa forma, roubá-lo e até mesmo ameaçá-lo de refém? Você perdeu sua sanidade? Isso não é honroso, o Shogun exclamou com raiva, sua voz cortando a atmosfera pesada na sala. Até mesmo os outros samurais olharam para Orochi com decepção. Embora estivessem prontos para lutar, eles não esperavam que a situação se transformasse em tal caos devido à ambição de alguém. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só quero o melhor para Ichi. Orochi protestou, sua voz tentando afirmar sua posição como razoável. Saia desta sala. A voz do Shogun era firme e inegável. O quê? Orochi parecia atordoado. Você deve sair desta sala. Não posso permitir que um dos meus súditos fale com um convidado dessa forma. Você está dispensado imediatamente, declarou o Shogun, sua expressão severa. Orochi parecia perdido, e ninguém o defendeu. Todos sabiam que ele havia cruzado a linha. Ainda assim, seu desespero era evidente. Orochi se levantou, sua expressão marcada pela frustração, enquanto o resto da sala assistia em silêncio. A notícia de que os Articans tinham eliminado um grupo inteiro de mongóis, apesar de estarem em menor número 4-1, era aterrorizante. Agora, com essas armas estranhas e devastadoras, o plano de Orochi, inventado junto com os mongóis, parecia estar em risco, e ele esperava acender a ambição dos samurais de transformar Artica e Ichi em inimigos. Mas no final, o homem, punhos cerrados, passou pelos Articans, saindo da sala. Ninguém olhou para ele favoravelmente, todos tinham expressões de desagrado. Peço desculpas por isso, John Dono. Lidarei com ele mais tarde para garantir que isso não aconteça novamente, disse o Shogun sinceramente, enquanto John o observava antes de responder. Não desejo ser inimigo de Ichi. Nem você tem o luxo de ganhar outro inimigo. Estou aberto a negociar com você, mas não aceitarei ser tratado dessa forma. Afinal, não fazemos isso no meu reino quando recebemos convidados, disse John, seu tom muito sério em relação ao Shogun. Pai? A princesa exclamou surpresa ao ver seu pai abaixar a testa até o chão. Shogun, não há necessidade disso, disseram outros samurais, atordoados, enquanto observavam o líder de Ichi se curvar daquela maneira. Por favor, imploro seu perdão por isso. Perdoe-nos por isso, o Shogun falou, chocando John. Levante-se. Não vejo nada de errado com você, Oden Dono. Só peço para não ver esse homem em nenhuma de nossas negociações futuras. John suspirou e disse em conclusão. Oden assentiu enquanto se levantava, olhando para John com gratidão. Eles estavam em uma situação terrível e não podiam perder a oportunidade de ajudar Ichi com o enorme carregamento de comida trazido por esses estrangeiros, o que o obrigou a se ajoelhar. Ele suspirou e se dirigiu ao rei de Artica. Estamos interessados em suas propostas, mas não posso confirmar nada sobre a rede de comércio que você quer estabelecer, pois estamos no meio de uma guerra, e a situação política do país é muito instável. No entanto, ainda desejamos negociar os produtos que você trouxe em seus navios, concluiu o Shogun. Muito bem. Podemos prosseguir, Oden Dono, respondeu John mais calmo em meio ao silêncio. E por que não começamos nossos negócios agora? Ele sugeriu enquanto seus homens traziam um livro ilustrado mostrando os produtos que tinham a oferecer. Desta vez, John não trouxera amostras como costumava fazer, mas os livros continham ilustrações detalhadas e claras do que estava disponível nos navios. Rapidamente, uma negociação começou. Eles discutiram preços, e John fez concessões para Ichi, considerando a guerra que estavam enfrentando. Ele ofereceu taxas mais acessíveis para ajudar o país. No final, os samurais ficaram bastante satisfeitos com os resultados, pois John havia começado a aliviar uma situação muito terrível. Devido à guerra, Ichi não podia mais produzir ou extrair recursos das áreas mais férteis do país, que estavam sob controle mongol. No final, eles chegaram a acordos sobre logística, preços e produtos. Bem, essa foi uma excelente negociação inicial. Podemos continuar discutindo isso amanhã, sugeriu o Shogun, pois havia esperança de que o negócio pudesse ser concluído rapidamente nos próximos dias. Muito bem, podemos prosseguir, John concordou. Então, por favor, aceite minha hospitalidade e fique em meu castelo. Ouvi dizer que você está hospedado em seu navio, mas eu gostaria de oferecer um quarto apropriado para você e sua família, propôs o Shogun. John considerou por um momento. Não havia razão para recusar, já que durante a conversa, ele já havia avaliado rapidamente o castelo com sua percepção aguçada e sentiu que era seguro. Ele só precisava ficar de olho no samurai chamado Orochi. Muito bem, aceitarei sua proposta, ele respondeu finalmente. Vou pedir para minha filha acompanhá-lo então. Eu também gostaria de jantar com sua família. Enviarei um servo para informá-lo no momento apropriado, o Shogun acrescentou, e John assentiu. Com a reunião concluída, os guardas reais escoltaram John e sua comitiva, enquanto a princesa Iori os levou aos andares superiores. Ao longo do caminho, a jovem olhou para John e começou a falar. Sei que os homens do meu pai podem ter sido duros, mas eles ainda têm os melhores interesses de Ichi no coração, ela comentou, enquanto John dava um sorriso levemente forçado. Roubar seus convidados e criar um novo inimigo não é pensar no futuro do seu império. John zombou. Ela não teve resposta para isso. John queria rir da ingenuidade dela em tentar justificar as ações de Orochi, o traidor, mas escolheu não intervir naquele momento. Peço desculpas em nome do meu pai. Você trouxe esperança para Ichi. Acho que você está certo. Só por isso, deveríamos ser gratos e tratá-lo com respeito, ela continuou. Suas palavras eram sinceras, mas parecia haver mais que ela queria dizer. No entanto, com todos os olhos nela e em John, Iori se limitou a essas frases.
Ao chegar aos andares superiores, cada pessoa foi mostrada aos seus respectivos aposentos. Jon recebeu um quarto exclusivo, enquanto seus ministros, família e guardas reais foram acomodados nas proximidades, organizando turnos de vigilância. Jon suspirou ao se ver sozinho ali. Estar sem nenhuma de suas esposas parecia um tanto estranho para ele, mas ele deixou o pensamento de lado, aproximando-se da janela para observar a cidade abaixo, mantendo os olhos vigilantes sobre a área e a fortaleza. Ninguém ali sabia de seus poderes, então ele discretamente examinou todo o castelo em tempo real rapidamente. Ele tropeçou em algumas cenas interessantes. Ele viu a princesa discutindo sobre ele com seu pai. Ela tinha sido sincera, enquanto eles estavam chegando à conclusão de que deveriam tratá-lo com respeito e parecia muito favorável às propostas de Jon. Ele também observou Orochi, visivelmente frustrado, quebrando taças de vinho em seu quarto enquanto bebia e xingava, claramente agitado e imaginando o que deveria fazer em seguida. Jon, no entanto, prestou pouca atenção a isso, resolvendo lidar com ele antes que ele pudesse tomar qualquer atitude. Saindo da sacada, Jon notou alguns livros deixados por perto. Ele pegou um e começou a ler na língua Yti. Ele leu por um tempo até que Daenerys bateu na porta e pediu para entrar. Ele a convidou para entrar, e os dois conversaram sobre a cidade e o país, compartilhando suas impressões desde a chegada, pois ela queria passar um tempo com o sobrinho. Ao cair da noite, Daenerys retornou ao seu quarto para se preparar, vestindo uma roupa elegante que havia trazido, resultado de algumas compras na cidade de In. Jon também trocou de roupa para um traje local mais formal, esperando a convocação para o jantar. Logo, seus guardas bateram na porta, informando-o de que Oden havia solicitado sua presença. Jon seguiu para outra sala com sua família, onde encontrou uma mesa preparada. Ele, Arya e Daenerys estavam sentados com o Shogun e a princesa compartilhando a refeição. O jantar transcorreu sem problemas significativos. Eles conversaram sobre tópicos básicos, mantendo a atmosfera leve. No final, Oden pediu para Jon ficar depois que as mulheres tivessem ido embora. Jon concordou, e assim que todos se retiraram, o Shogun o levou para uma sacada no alto do castelo. Lá, eles se sentaram enquanto Oden servia saque em pequenas xícaras. Sabe, Jon Dono, fiquei muito surpreso quando ouvi pela primeira vez sobre um jovem rei vindo de terras tão distantes. Mas devo dizer que vê-lo pessoalmente é impressionante. É por isso que gostaria de ter uma conversa particular e aprender mais sobre você e Artica, o reino de onde você veio, Oden comentou em um tom amigável. Jon respondeu calmamente. Eu entendo, Oden Dono. Isso não é um problema. Estou aberto a compartilhar coisas sobre meu reino. Ele não tinha problema em discutir sobre Artica, pois eles estavam do outro lado do mundo, e trocar informações não faria mal a ele ou ao seu reino. Assim, eles tiveram uma longa conversa. O Shogun, muito curioso, fez várias perguntas sobre o reino, seu povo e até mesmo as origens dos gigantes. Ele também perguntou sobre como era possível que seres tão pequenos e grandes coexistissem, surpreso ao saber que anões, homens e gigantes eram raças diferentes. Também ouvi dizer que você possui dragões. Isso é verdade? Oden perguntou, seus olhos cheios de curiosidade. Estava claro que alguns de seus homens já haviam relatado avistamentos dessas criaturas nos navios atracados no porto de In. Sim, mas ainda são pequenas. As maiores estão em Artica, Jon respondeu calmamente. De fato, vocês são como aqueles senhores dragões da Terra do Fogo. Oden comentou, referindo-se a Valíria com um tom de admiração. Sim, eu tenho um dragão jovem, embora muito grande em Artica. Nós somos ligados, e eu sou seu cavaleiro. Ele e Ghost, meu lobo branco, são meus companheiros mais próximos, Jon respondeu. Então você pode criar laços com animais? Nunca ouvi falar de algo assim, Oden comentou surpreso. Ele não entendeu completamente o significado das habilidades de Jon, embora tenha notado que os animais no grupo de Jon o obedeciam de forma impressionante, assumindo que eles eram simplesmente bem treinados. Falando nisso, seu lobo se tornou bem famoso. Ouvi rumores sobre ele antes mesmo de você chegar aqui. Eu o chamo de lenda mítica, um protetor do folclore, Koshino Makami. Você o conhece? Ele perguntou. Não muito, talvez por causa do tamanho do fantasma e seu pelo branco, disse Jon. Sim, seu lobo se parece muito com a figura mítica. Koshino Makami é conhecido como o grande protetor, aquele que defende as terras de Yti. Há rumores na cidade de que você está aqui para salvar o Império, mas não dê muita atenção a eles. Oden disse com um pequeno sorriso de desculpas e continuou. Mas devo admitir. Você realmente parece ter saído de um conto de fadas, ele acrescentou com uma pequena risada. Bem, muitas pessoas dizem isso quando nos veem pela primeira vez. Considero meu povo um dos mais fortes do mundo, e ninguém pode nos desafiar. Acredito que ocupo a posição certa para liderá-los, Jon respondeu com um leve sorriso enquanto bebia seu saquê. Sem ofensa, é claro, ele acrescentou para o Shogun. Não. Sem ofensa, Oden respondeu balançando a cabeça. Eu posso entender suas razões para tais declarações. Infelizmente eu queria que você pudesse ver Yti em seu auge, mas estamos no meio de uma guerra, ele comentou com um tom ligeiramente sombrio. Entendo. Ouvi dizer que seu filho foi capturado, comentou Jon, observando o Shogun perder a cor do rosto e adotar uma expressão de tristeza e preocupação. Sim, ele foi levado. Será que ele está bem? Murmurou Oden. Talvez isso ajude. Vim trazer um presente para você, disse Jon, tirando algo do bolso enquanto o Shogun olhava para cima, curioso e cauteloso. Jon produziu um pergaminho e o entregou ao homem, que o abriu cautelosamente.
Seus olhos se arregalaram enquanto ele examinava seu conteúdo. O que é isso? Odin perguntou. Este é um mapa estratégico com as localizações do inimigo e suas rotas. Pode facilitar seus esforços de guerra. Mas se você não confia em mim, tudo bem. Você pode verificar as informações por meio de seus batedores, Jon explicou calmamente. Odin, ainda incrédulo, estudou o mapa, reconhecendo imediatamente alguns pontos estratégicos que ele sabia que tinham sido perdidos para os mongóis. A precisão do mapa era inegável, mas ele lançou um olhar desconfiado para Jon, imaginando como ele sabia de tudo isso. Jon respondeu antes mesmo que pudesse expressar sua dúvida. Como eu disse, você pode pedir para alguém confirmar a informação. Se for verdade, será útil na guerra. Os problemas de Ygritte não têm nada a ver com Artica, e eu não pretendo me envolver neste conflito. No entanto, acredito que isso pode ser útil, Jon concluiu enquanto começava a se levantar. Eu vou. Começaremos amanhã. Talvez possamos lutar no pátio, como você sugeriu, disse Jon enquanto o homem simplesmente assentiu, ainda congelado diante do mapa. No final, Jon deixou o local com seus guardas. De volta ao seu quarto, onde os guardas permaneciam vigilantes perto da porta, Jon deitou-se na cama e suspirou, olhando para o céu iluminado pela lua através da janela com vista para a cidade. Então, ele fechou os olhos, tentando descansar. Horas se passaram enquanto ele dormia até que uma batida na porta o acordou. Ele suspirou, já sabendo quem era, graças à visão compartilhada com um de seus animais do lado de fora. Em um tom calmo, ele disse, deixe entrar. Segundos depois, a porta começou a abrir enquanto Jon se levantava da cama. Uma mulher entrou em seu quarto, usando um capuz para esconder o rosto. Era madrugada, e não seria bem recebido que a princesa de Ygritte estivesse fora de seus aposentos. Jon a observou com alguma suspeita enquanto a porta se fechava e a princesa abaixava o capuz. Diga-me, como eu poderia ajudar a princesa vindo ao meu quarto no meio da noite? Jon perguntou, sua voz cheia de suspeita. Ela parecia um pouco nervosa tentando manter contato visual com ele. Preciso da sua ajuda, ela murmurou. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.